Não, primeiro falar, o presidente falou, né, dessa situação aí da direção do Flamengo, que parece que não gostam, de uma cisão que começou lá em 2015, né, que tenta, o Rodrigo Capello acaba relatando um pouco lá no livro, aquela situação. Eu lembro que eu fazia as entrevistas, eu fui perguntando pra todo mundo, né, e aí, qual a sua versão sobre a cisão? Porque o pessoal falava de um lado, falava do outro uma coisa, e aquilo não passou, parece que dali, né, teve a eleição, o senhor foi reeleito, depois o Landim foi eleito, e me parecia, pelo menos ali no início, lá em 2012, que havia uma grande união, e até o senhor também mantinha uma relação extra-Flamengo com o próprio Valim, né? Aí eu queria saber se isso, assim, se hoje não tem relação com ninguém, se daquele grupo lá, da Chapa Azul original, né, vamos colocar assim, não ficou nenhuma relação com o Landim também, o senhor se afastou, geral, não tem hoje qualquer tipo de relação? Chapa Azul original majoritariamente ficou comigo, concorreu junto comigo em 2015, ganhamos a eleição com larga margem e eles ficaram comigo até o final de 2018, né? Essa é a maior parte da Chapa Azul original. Aqueles 4 ou 5 que, com todo direito, né? Porque todo mundo tem direito de abrir uma dissidência e concorrer contra. Aqueles efetivamente, né, eu não tenho nenhuma relação, por razões que você que frequenta ali o Flamengo sabe muito bem, né? Mas é isso aí. Eu acho que o Rodrigo Capello descreve muito bem aquela questão. Ele ouviu várias fontes, né? E ouviu um lado, ouviu o outro, né? E desmontou aquela mentira de que não cumpriu um acordo, né? Lembra disso que foi falado e tal? Acho que isso daí acho que já está meio que superado, porque é o tipo da coisa que não se sustenta, né? Então, acho que o Rodrigo conta bem a história, né? Inclusive como que eu fui chamado a concorrer à reeleição, que não estava nem nos meus polêmica, planos, né? Porque né? tinha umas declarações de que foi o Valim, que inclusive vocês trabalharam juntos. Depois falaram que foi o Strauss. De repente você pode até explicar. Com o Valim acabou a relação, não tem mais nenhuma desde 2015. Foi o Strauss que me chamou para ser candidato a presidente em 2012. Não, o que aconteceu foi o seguinte: a chapa era encabeçada pelo Valim, com o Landim de vice, né? Eu era um apoiador da chapa, eu simplesmente ia votar naquela chapa, né? Eu nunca trabalhei com o Valim diretamente com ele lá no BNDES, nós trabalhávamos na mesma empresa, mas nos conhecíamos assim de maneira assim mais distante. Mas eu era um apoiador da chapa, e quando houve aquele problema lá que se levantou a hipótese da impugnação, né, porque eles não teriam os 5 anos de vida associativa ininterrupta, era até controvertido, né, porque tinha gente que achava que tinha, que tinha gente que achava que não tinha, né, mas para se preservar, né, e se o Conselho vetar, precisaria de um plano B. Aí foram procurar alguém que, dentre os apoiadores da chapa, que preenchesse as condições. E o Rafael Strauss frequentava, né? Ele não era um cabeça do grupo, mas ele frequentava lá, ajudava lá nas reuniões. E quando levantaram essa hipótese, quem poderia ser o plano B? Aí foi ele que falou: eu conheço uma pessoa, né, que está apoiando a chapa, que é do BNDES, né, que tem mais de 30 anos de vida associativa ininterrupta, que é Flamengo doente, torcedor de arquibancada, comprou título de sócio proprietário para todos os filhos e tal. E quem é? É o Eduardo Bandeira de Mello, tá tudo bem, né? O Valim, quer dizer, me conhecia do BNDES, o Rodolfo Landim me conhecia porque ele era amigo pessoal do meu irmão, né? E alguns outros, podia ser que até que me conhecessem também, não. Mas o meu nome assim foi aprovado como sendo o plano B. E aí eles me convidaram, né? Mas tudo começou com o Rafael Strauss. Mas relação pessoal o senhor nunca teve com o pessoal assim do grupo? De frequentar mesmo, tipo, vou frequentar a casa, fazer um churrasco, assistir um jogo do Flamengo junto? Nunca teve? Antes da eleição, não. Não, depois que nós ganhamos a eleição, criou uma relação. O grupo todo tinha, assim, pelo próprio fato da gente se reunir toda semana e tal, reunião do conselho diretor, eventualmente tinha ia ao Maracanã, no camarote e tal. É claro que depois criou uma relação. Existe uma relação pessoal que se forma ali naquele momento. Viaja junto, né? Mas naquele momento de 2012, quem soprou o meu nome lá para a cúpula da chapa foi o Rafael Strauss, que era meu colega do BNDES, mais próximo, amigo dos meus filhos e tal.
E a partir dessa indicação dele que eu virei o plano B. Mas eu virei o plano B sem saber se a coisa ia se confirmar. Eu até estava achando que não iria, né? Mas estava preparado. A partir do momento que virou realidade, né? Aí a minha vida virou de cabeça para baixo, né? E de uma hora para outra como se eu tivesse saído da arquibancada direto para a cadeira de presidente do Flamengo, sem nunca ter sido vice-presidente, diretor, nem sem ter tido nenhum cargo no clube. E passei a ser presidente. A partir do momento que você passa a ser presidente, né, e você está preparado para isso, você procura ser o melhor possível como tudo na vida que eu faço, né, eu procuro fazer da melhor maneira possível. E aí o resto é história. Então, mas vamos lá, com o atual presidente, o Landim, como era a relação e como ficou? Não é boa, porque quando houve aquela cisão, né, e acho que a partir de em algum momento ali, o que acontece? O Rodrigo Capello descreve isso bem no livro dele. Eu fui eleito para o mandato de 2013 a 2015 e não tinha nenhuma intenção de concorrer à reeleição depois. Inclusive, eu até já tinha acabado de me aposentar no BNDES, né? Não aproveitei nem 30 segundos a minha aposentadoria, né? E o acerto assim, que eu tinha com a minha mulher é que eu poderia até ajudar mais na frente e tal, mas não seria o presidente. E quando chegou lá em outubro de 2014, né, a eleição seria um ano depois, em dezembro de 2015, o próprio Rodolfo Landim, numa viagem do time de basquete, né, aos Estados Unidos, nós estávamos em Memphis, ele foi o portador do convite. Chegou para mim e falou, eu conversei com alguns VPs aqui do nosso grupo e tal, nós chegamos à conclusão que o melhor nome para o próximo triênio é você mesmo. Né? Eu queria que você falasse com a sua mulher, com a sua família e tudo. Então, eu vou falar com a minha mulher, ela deixou. E aí a gente começou a planejar o que seria a chapa seguinte, né? Eleição para conselho, né? E começamos a planejar. E aí houve a adesão de grupos internos, né? Aí veio o Soflá, na época a FAT também, né? Vários grupos aí internos. Ter as famosas reuniões no hall do prédio do Strauss. Reuniões aquele prédio do Strauss tem história para contar. O salão de festas dele, né? Então teve, inclusive, reunião lá no salão de festa do Rafael, teve reunião em escritórios de outros... não no Flamengo, porque era uma reunião de chapa, né? Mas, então começou a se planejar isso tudo, né? E aí, só que quando chegou em fevereiro de 2015, né, houve a saída, né, daquele vice-presidente que me ofendeu num grupo de WhatsApp, né? E disse que ia embora e que ia formar uma chapa para ganhar desses... né? Baixou o nível, né? Foi muito mal educado. Que foi o BAP, em fevereiro de 2015. Pois é. Ele disse, não, eu vou sair, vou levar comigo, né, o Landim, o Gustavo, o Tostes, o Valim, acho que é só isso, né? E vou formar uma chapa e tal, e vou ganhar. Né? Mas só que foi passando o tempo e esses 4 que ele nomeou continuaram lá com a gente, né? E não deram nenhuma indicação de que iriam sair. E isso... né, o planejamento do segundo mandato, né, continuou de vento em popa, as pessoas trabalhando. Quando chegou nas vésperas de inscrever a chapa, aí eles vieram com a notícia, não, efetivamente nós queremos concorrer, nós queremos que você desista. E eu falei, gente, se me pedisse isso há um ano atrás, eu não precisaria nem desistir, porque eu não ia concorrer. Mas, né, neste momento, já está todo mundo trabalhando para a minha candidatura, já recebi apoios, né? E não iria desistir para atender um capricho de alguém que me ofendeu. Então, aí sim que eu não tenho nenhuma motivação para desistir. Aí, então tá bem, então vamos resolver dentro do grupo quem que vai ser o candidato. Falei, tá ótimo, aí fizemos uma reunião lá acho que o Capello conta isso tudo aí. Fizemos uma reunião no escritório do Vrobel, em que todo mundo votou e todo mundo ficou comigo, menos os 4. Aí, então nós vamos formar uma chapa dissidente, vamos concorrer contra vocês, mas tá tudo bem e tal.
tudo bem, democrático, isso aí é da vida, né? É assim que se resolvem as questões, né? Dentro de uma instituição democrática. E aí eles formaram uma chapa, na época era a chapa verde, né? E começou a campanha. Quando eles perceberam que iam perder, aí começaram as baixarias, né? Aí começaram aquela coisa, não, ele descumpriu um acordo, né? Ele tinha aqui um acordo aqui que não iria concorrer, né? E descumpriu, e coisas do tipo do que você falou, não, ele não mandava nada, era uma rainha da Inglaterra, aí começaram a baixar o nível mesmo. E nesses casos, o que você precisa fazer? Deixar o sócio decidir. Aí o sócio decidiu, nós ganhamos por larga margem. E assumimos o segundo mandato. Na época, inclusive, eles criticaram as projeções financeiras que a gente fazia para apresentar aos sócios. Né? Diziam, isso é uma irresponsabilidade, apresentar uma projeção financeira. Lembra disso? Uhum. Né? Porque na apresentação, o Prakovnik fez 3 projeções, né? Tipo uma que era boa, otimista, né? Os cenários, cenário... pessimista, tinha um pessimista, eu esqueci agora. Eu sei que eram 3 cenários, assim, um bom, um médio e um muito bom. Pessimista, o intermediário e o otimista, né? E aí isso é um absurdo, isso daí é uma irresponsabilidade, vender essa ilusão para o sócio, nunca que vocês vão conseguir, que o Flamengo iria conseguir isso, né? E passou o tempo e a gente conseguiu muito mais do que o otimista. Sim, né? Até passou aqueles números, se a galera for pegar, os números foram maiores até. Pois é, então, mas aí os sócios do clube avaliaram, né? E preferiram votar na chapa azul. Na época tinha até a chapa branca também, né? Isso. E nós ganhamos e quem ganha exerce o poder, né? Então, ficamos lá mais 3 anos, mas nesses 3 anos, né, vamos dizer, a oposição foi raivosa, né? Então tinha, de vez em quando a gente tinha que encarar, assim, uma baixaria, né? Lembra da cartinha para o professor Rueda? Lembro. Que aquilo ali foi uma coisa que eu não... Pois Imagina só. Cartinha para o professor Rueda. Essa realmente é para... Você pode mandar uma carta, né? Quando eles contratarem o novo técnico, você pode mandar uma carta também, pô. Mas não faria sentido nenhum, né? Pois eu não vou fazer esse tipo de coisa, né? Isso realmente não precisa. Eu acho que as coisas devem ser resolvidas de outra maneira. E aí aconteceu isso, né? E aí, a partir provavelmente, a raiva que eles ficaram, né, de mim, né, principalmente de mim, né, por ter ganho a eleição deles, né, se continuou no partir do momento em que eles ganharam a eleição em 2018. E aí o resto é história, né?